Olá pessoal, estamos chegando para a aula número 2 do nosso curso sobre calagem e gessagem. Na aula de hoje a gente vai falar como que a calagem ajuda a ter um solo mais produtivo. Na aula anterior a gente falou como que o solo ficava ácido. Nessa aula a gente vai mostrar quais que são a influência de uma calagem, de uma correção no nosso solo, né? E mais para frente então nós vamos entrar nos temas de escolha de calcários, né? Escolha de corretivos. Se você escolhe um calcário corretivo com o PRNT mais alto, PRNT mais baixo, o que é o PRNT do meu calcário, como que ele influencia no método também que eu vou fazer. Então, nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre tudo isso, também sobre os cálculos, para você realmente ficar sabendo de calagem e correção do solo de uma maneira ampla e não de uma maneira muito, digamos assim, estreita, né? Porque tem muito material aí na internet, tem vídeos aí na internet, mas são aqueles vídeos lá genéricos que não te explicam o contexto geral e por que é importante a calagem. Como vocês estão dentro de um curso pago, esse curso aqui ele também tem a função de aprofundar mais nos temas. A nossa proposta é que seja um curso prático, um curso que mostre para vocês o que é mais importante, mas também que não deixe de se aprofundar em algumas questões importantes. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida também vocês podem falar, vocês podem escrever aí, que a gente vai estar respondendo vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a aula de hoje falando sobre essa questão da calagem e como que ela vai afetar a nossa produção. Beleza? Então, sempre que o pH é baixo, a acidez é alta. Então isso aí o pessoal acaba confundindo um pouco essa relação. Sempre que eu tenho um pH baixo, a acidez é alta. Sempre que eu tenho um pH alto, eu tenho um solo sem acidez, quer dizer, um solo alcalino, que também é ruim. No final dessa aula a gente vai falar sobre alguns problemas de ter um solo alcalino. Até por isso nós não podemos, então, exagerar na nossa calagem. A calagem tem que ser feita de uma maneira correta, de uma maneira bem regrada. Então, existem alguns detalhes aí que a gente tem que levar em consideração. Tá? Mas a acidez do solo, então, ela desencadeia uma série de processos que vai tornar o meu solo também menos produtivo, um solo de menor qualidade para as minhas culturas agrícolas. Vocês estão vendo aqui, ó, eu coloquei uma foto. Aqui nós temos um solo sem alumínio, né? O alumínio é um elemento tóxico para as plantas. E aqui 3 plantas que se desenvolveram em um ambiente com alumínio tóxico. Então vocês notam aqui já a diferença muito notória do desenvolvimento radicular. Tanto o sistema radicular lateral aqui, como o pivotante, né? A raiz principal aqui. Vocês notam o menor desenvolvimento de raízes pela presença de um elemento tóxico, que é o alumínio, e, consequentemente, aqui você consegue ver, né? Você vai ter uma diferença muito acentuada no quesito produtividade da soja quando você tem esses dois casos. É muito grande mesmo, muito grande. E é difícil de você recuperar. Por isso que o pessoal acaba nos encontrando aí na internet e manda foto de uma lavoura. Ou tem um problema com compactação, tem um problema até mesmo com acidez, e pergunta, e agora o que eu faço? 90% das coisas que nós temos que fazer para ter uma lavoura extremamente bem produtiva é antes da gente plantar. Então anota já isso daí, se você que está anotando no seu caderno. A gente sempre tem que priorizar o planejamento do que depois medidas paliativas no momento que você já plantou. Depois que você já plantou, não tem muito o que fazer. E principalmente com a questão de um solo muito ácido, com um solo que tem um pH baixo. Então sempre, e também não dá para fazer imediatamente antes. Por exemplo, eu vou plantar semana que vem, nessa semana aqui eu vou fazer uma calagem também. Até tem algumas discussões falando do uso de óxido de cálcio para a gente fazer uma calagem de emergência na linha, mas mesmo assim não é o ideal que seja feito desta maneira. O ideal sempre é que a gente faça em área total a nossa correção de acidez, nunca na linha ou nunca na cova, nunca no sulco também,
porque quando a gente tem numa área total, acaba se desenvolvendo melhor as plantas, né? Porque se a gente coloca um calcário, um corretivo de acidez localizado, ele pode também trazer problemas de uma supercalagem, de alguns outros problemas que nós vamos ver mais lá para frente. Tá? O pH baixo aumenta então a concentração de alumínio e de manganês. O manganês aqui, ele é um elemento, um micronutriente, porém ele está muito presente em algumas condições de baixo pH e ele acaba se tornando então um elemento tóxico. O alumínio, por sua vez, ele é muito presente em alguns tipos de solo. Solos tropicais, solos com material de origem que é rico em alumínio, é o caso dos solos basálticos. Então, para a gente aqui na região sul, que o solo é origem basalto, também tem muita presença de alumínio. E aí pode ter um problema grave nessa questão. Então, nós temos que tomar este cuidado para não ter a presença desses dois elementos tóxicos. Jonathan, como é que a gente faz isso? Através da calagem. pHs baixos têm uma alta disponibilidade de alumínio e também de manganês. pHs em condições ideais, a disponibilidade desses dois elementos vai ser muito diminuída. Então, são elementos altamente dependentes de pH. E o que você vai ter de principal influência? A acidez, como a gente viu na aula anterior, também é um processo de degradação do nosso solo. Nosso solo vai ficando degradado a partir do momento que a gente não corrige ele, que a gente tenha ele muito ácido. Então, a gente tem que colocar ele em condições ideais através de um corretivo para não ter problema também quanto à sua degradação e desenvolvimento das raízes, como vocês estão vendo aqui. As raízes lá ficam muito comprometidas, e aí não vai ser só um problema, vai ser problemas em cascata. Porque, inclusive, uma planta que desenvolve menos as raízes vão ter outros efeitos secundários que também são muito importantes. Quer um exemplo? A questão da resistência à seca. Plantas com menos raízes resistem menos à seca, né? Plantas que têm menos raízes e com uma raiz menos vigorosa também têm uma suscetibilidade maior a sofrer mais com solos compactados ou levemente compactados e diminuir a nossa produtividade também decorrente a isso. Então veja que uma questão que foi o pH do meu solo em desequilíbrio pode levar a ocasionar outros efeitos secundários que vão ajudar também a diminuir uma produtividade agrícola. Então, o primeiro aqui que a gente destacou seria a concentração elevada de elementos tóxicos em um pH ácido, em um pH que não é o ideal. Outro problema aqui é a mineralização de matéria orgânica. Um pH muito ácido também vai ter uma dificuldade maior de haver mineralização de matéria orgânica. Jonathan, o que acontece aqui, pessoal? Alguns elementos, por exemplo, você vai colocar um adubo orgânico lá no teu solo, né? Esse adubo orgânico tem lá o potássio, tem o fósforo, tem o nitrogênio, tem o cálcio, tem o magnésio, tem enxofre, tem uma série de nutrientes. Porém, eles estão em formas de compostos orgânicos. E lembre-se que a planta ela não consegue absorver compostos orgânicos. Então, esses compostos orgânicos eles necessitam ser mineralizados para que então se transformem em formas que a planta consiga absorver, tá? Então, o que faz com que haja essa transformação de um composto orgânico para um composto mineralizado? As bactérias. As bactérias fazem esse papel de transformar um composto em outro composto e as plantas então possam absorver eles. Então esses micro-organismos presentes no solo, né, as bactérias, vão fazer essa função de mineralização. E elas são fundamentais. Depois a gente vai ver um outro caso aqui, que é com a fixação biológica de nitrogênio. Mas então, solo mais ácido também diminui a questão biológica do meu solo. E a questão biológica influencia vários outros processos. Quando a gente não consegue ter uma biologia do solo adequada, nós vamos ter um solo menos produtivo, um solo mais pobre. Então, sempre tem que pensar nesses vários fatores que nós temos que levar em consideração.
Agora outro muito importante, pessoal, fixação biológica de nitrogênio. Quem já ouviu falar sobre isso? Nós não falamos ainda aqui dentro da Exafert da FBN, mas nós vamos voltar a falar mais para frente quando a gente tiver as aulas lá de recomendação de adubação práticas de cada cultura agrícola. Nós vamos retornar e falar sobre a fixação biológica, melhores formas da gente fazer essa fixação biológica e tudo mais. Então fique tranquilo quanto a isso, tá? Mas aí eu entro com um ponto para vocês. A fixação biológica é o seguinte, só para quem não sabe. Algumas plantas, as leguminosas, possuem algumas bactérias, né? Bradyrhizobium, Rhizobium, Azospirillum, que são o nome de bactérias. E essas bactérias, elas são fixadoras de nitrogênio. Então, o que acontece? Nós temos lá o N2 atmosférico, para quem não sabe, a maior parte do nitrogênio presente na superfície do planeta está no formato gasoso e no formato de N2 atmosférico. Então, esse N2 atmosférico é assimilado por essas bactérias e essas bactérias, então, transformam em formas assimiláveis pelas plantas, né? Em nitrato, nitrito e tal. E aí a gente consegue com que, principalmente do nitrato, a gente consegue com que a planta absorva esse nitrogênio e transforme em compostos que ela utiliza fisiologicamente, né? Para composição de proteínas, por exemplo, composição dos aminoácidos e composição de proteínas. Beleza. Esse aqui é um conceito um pouco mais teórico, mais importante que a gente fale aí. As leguminosas, que são as culturas da soja, cultura do feijão e outras, né? Ervilhaca é um exemplo dela, elas obtêm o nitrogênio principalmente através da fixação biológica. Por quê? Elas demandam uma quantidade muito elevada de N, de nitrogênio. Diferente do milho. O milho, ele é uma gramínea e a gente precisa adicionar no meu solo, então, nitrogênio através de adubos nitrogenados, através do sulfato de amônio, através da ureia, através de outros compostos que contenham o nitrogênio na sua fórmula. Agora, para as leguminosas, não. Para as leguminosas, a gente tem que fornecer o nitrogênio principalmente através da ação dessas bactérias. E tem algumas condições no meu solo que podem influenciar, então, na ação dessas bactérias, fazendo com que elas fixem mais nitrogênio ou fixem menos nitrogênio. Quando a gente tem numa condição de solo que essas bactérias têm uma atividade diminuída, ou seja, têm uma menor capacidade de fixar o nitrogênio, o N2 atmosférico, em formas assimiláveis pelas plantas, a gente também vai ter uma redução de produtividade. Por isso, a gente tem que sempre buscar com que essas bactérias possam ter a maior eficiência possível e com a maior eficiência a gente consegue maiores produtividades. Lembre-se lá que as leguminosas, é o caso da soja, é o caso do feijão também, elas são plantas que têm são legumes, e esses legumes, então, têm uma alta taxa de proteína. E para a planta conseguir sintetizar essa proteína, ela precisa de muito nitrogênio, que vem através dessas bactérias. Beleza, Jonathan? Fez essa explicação mais geral, mas o que influencia aqui, de fato, a acidez no meu solo, lá no meu resultado final, né? Se a gente tiver um solo muito ácido, com um pH muito reduzido, a fixação biológica cai drasticamente. Então, cai vertiginosamente, ela cai muito, né? E caindo também essa fixação, porque as bactérias elas não conseguem, então, se desenvolver em um ambiente muito ácido, lá na frente, quando a gente estiver falando de produtividade de soja e de feijão, também o potencial produtivo vai ser bem reduzido. Então, o ideal, pessoal, é que a faixa de pH aqui esteja entre 6 e 6,2, né? Se a gente tiver o pH muito alcalino, inclusive, fizer uma calagem em excesso, muito calcário, né? A gente também vai ter este problema aqui. As bactérias não vão estar trabalhando de uma maneira adequada. E aí a gente vai ter o quê? Uma redução de produtividade pela redução da fixação biológica. A mesma coisa acontece com o pH mais ácido. pH 3,5, 4, 4,5. Também vai ter uma redução de fixação biológica e aí a gente também vai ter problemas com a questão de produtividade. Uma coisa sempre ligada à outra, né?
a questão da fixação biológica de nitrogênio. Então, a soja e o feijão e outras leguminosas também, que dependem desta fixação para boa produtividade, vão ter uma quebra de produção. Então, por isso a gente sempre fala do seguinte, pessoal, nós temos que ter bastante cuidado com as condições do meu solo, também pela ação das bactérias. Então, vocês estão vendo 2 casos aqui que a gente colocou para vocês, que as bactérias, elas também são influenciadas pelo pH do meu solo, e essa influência no pH do meu solo vai fazer com que elas alterem sua forma de trabalhar, ou diminuam sua atividade e possam lá reduzir a nossa produção agrícola também. Quer dizer, no final da safra, ao invés da gente ter uma produção de soja de 3.500, 3.800 quilos por hectare, a gente vai ter essa produção reduzida, né, para 3.200, 3.000 até menos. Então, um solo que tem uma biologia bem equilibrada também é um solo mais produtivo de uma maneira geral, né? Nesses 2 casos a gente falou já, tanto da mineralização como também de fixação biológica. Essas culturas têm o alto requerimento de nitrogênio, como eu já te falei. Então, tá aqui alguns efeitos potenciais. Eu coloquei só dois gráficos aqui, mas a gente poderia estar colocando muitos outros. Mas isso daí vai ter influência direta com uma série de questões. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal? Opa! Só voltar aqui. Aqui é o efeito da calagem. Foi feito lá doses diferentes de calcário em toneladas por hectare e o número de vagens por planta, tá? Isso aqui é para a cultura do feijoeiro. Então tem lá sem nada de calagem, sem nada de calcário, e aqui evoluindo as minhas doses de calcário, né? Nós temos doses baixas, quer dizer, aqui é o R%, né? R ao quadrado, deu 0,78. Quando a gente tem esse R ao quadrado aqui mais próximo de 1, quer dizer que existe uma alta relação dos fatores. Quer dizer o seguinte, tem uma alta relação o meu número de vagens mais elevado, também pela elevação da minha dose de calcário. Nem sempre essa dose de calcário aqui ela vai funcionar. Quer dizer, se você continuar aumentando as doses de calcário aqui, colocar 3,5, 4,5, 5,5, será que vai continuar aumentando o número de vagens por planta? Não, aquela mesma coisa que eu falei para vocês com relação à adubação também. Então a curva aqui seria o seguinte, se nós tivéssemos doses superiores aqui a 2,4 toneladas por hectare, o que ela ia fazer? Iria subir até um ponto, depois iria estabilizar a questão da vagens por planta e depois começaria a cair. Esse começar a cair estaria relacionado ao excesso de calcário que nós vamos falar também no final da aula. Então, aqui é importante que a gente saiba, existe um efeito muito positivo com a adição de calcário no momento inicial. Então, no primeiro momento lá que a gente colocou, a gente tem um solo muito ácido e a gente coloca calcário, isso vai dar um efeito positivo no aumento de produção muito grande. Mas chega no momento que estabiliza e depois começa a cair. Então, doses elevadas de calcário também podem ser muito prejudiciais se a gente tem um solo que é muito alcalino. Aqui tem um outro exemplo, né? A produção acumulada de goiaba em toneladas por hectare em função de calcário aplicado em toneladas por hectare. Então, eles fizeram aqui com a dose de 0 toneladas, 1,85, 3,7, 5,5 e 7,4. Né? Aqui 130 toneladas por hectare, 140, 150, 160, 170. Então, veja que quanto mais foi elevando a nossa dose, isso aqui é um pontinho, né? É o pontinho de qual que foi a produção com essa dose de calcário, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Depois eles fizeram a curva média aqui, né? Que é o R ao quadrado, deu 98, 0,98. Quer dizer que existe uma alta correlação entre doses mais elevadas de calcário com a produtividade da goiaba. Nesse caso, especificamente aqui, claro, né? Então, vocês estão vendo como é que aumentou a produtividade da goiabeira em toneladas por hectare com doses mais elevadas de calcário. E isso, pessoal, não é uma questão que eu faço de qualquer jeito, eu coloco lá no meu solo de qualquer maneira que eu vou ter este resultado. Esse resultado muito bom. Não, eu preciso de um planejamento,
tanto do tipo de calcário que eu vou estar utilizando, quanto do PRNT daquele meu calcário, como é que eu vou colocar ele no meu solo, será que eu jogo ele em cobertura, será que eu faço uma incorporação desse calcário? Então tudo isso vai influenciar também na questão da eficiência da minha calagem. Então preste muito atenção o que a gente vai falar nas aulas posteriores, que nós vamos entrar nesse tema de operações também, porque isso vai ser fundamental para o sucesso de uma calagem, um sucesso de uma correção de acidez. Muita gente ainda acaba se atendo àquele cálculo de necessidade de calagem, de NC, né, que é o cálculo de necessidade de calagem por saturação por bases. Mas como vocês estão vendo, tem muitas outras coisas envolvidas aqui. Por que nós estamos dando essa aula aqui dentro da Exafert também? Para contextualizar, para que a pessoa consiga contextualizar na sua cabeça alguns fatores. Então, não é só, por que é importante a calagem? Então, a maioria das pessoas, o que você vai encontrar aí na internet, vai ser o seguinte, indisponibilidade de nutrientes. Então, vocês estão vendo aqui que tem várias outras coisas, vários outros fatores que vão bater lá na minha produtividade e vão para baixo cada vez mais. Vão empurrar a produtividade para baixo devido a esses fatores. As bactérias, bactérias mineralizadoras, bactérias que fazem a fixação biológica, também com elementos tóxicos, muito alumínio, muito manganês. Então, tudo isso vai entrar na conta e pode reduzir a nossa produção. É para que vocês vejam qual que é a importância de a gente manter um solo com pH adequado. Tá? Outra coisa, a estruturação física do meu solo. Então, existe uma tendência que solos que são mais argilosos, com uma acidez mais elevada também, tem uma agregação menor. Então, sejam mais suscetíveis à questão da compactação, né? E vão diminuir a aeração do solo e a permeabilidade também de água. Então, aí, com essa degradação, o solo muito ácido, vários outros problemas agregados a esse inicial, que era a acidez, podem ocorrer lá. Jonathan, qual que é esses problemas? A própria erosão. Então, se você tiver uma impermeabilização ali, a permeabilidade do teu solo for diminuída e a compactação for elevada, aí você compacta mais o teu solo. O teu solo tem menos ar. As raízes vão ter uma dificuldade maior para descer nesse teu solo. E aí elas vão se desenvolver em superfície. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu coloco aqui em cima. Então, ao invés da raiz crescer em profundidade aqui, o que ela vai fazer? Aqui nós temos, vamos supor que isso aqui é uma camada de compactação. E aqui é a camada de superfície do solo. Ao invés dela descer para camadas mais profundas, chega aqui na camada compactada, ela vai crescer para o lado, né? E aí quais são os efeitos disso? Menor absorção dos nutrientes, né? Porque tem muito nutriente que estava aqui para baixo que ela não vai conseguir absorver. Também vai estar mais suscetível a períodos de pouca chuva, períodos de seca. Enfim, vai estar mais suscetível também a tombamento pelo vento, pelas suas raízes que elas estão mais superficialmente dispostas no meu solo. E aí é uma série de problemas, né? Então a estruturação do meu solo, principalmente aqueles que são mais argilosos, também depende do pH. Porque você lembra lá o que eu falei? Existe uma diminuição da atividade biológica. E essa diminuição da atividade biológica vai se refletir aqui mais para frente, né, num solo mais pobre biologicamente, que se degrada mais e que começa a apresentar esses problemas de permeabilidade, de aeração e tudo mais, né? Então nós temos que evitar ao máximo que o solo seja compactado, inclusive por problemas de baixo pH. Vocês estão vendo aqui uma outra coisa, a diminuição da disponibilidade de vários nutrientes. Isso aqui talvez seja o mais conhecido aí pela internet, seja o que o pessoal mostra mais, mas também não é muito não, né? Pelo que eu vejo os vídeos aí do pessoal, eles acabam simplificando até demais esses gráficos. Então, por isso que é importante a gente estar dentro aqui da Exafert, porque dentro da Exafert
a gente consegue falar algo um pouco mais aprofundado. Se eu posto um vídeo no YouTube para todas as pessoas, uma aula de 1 hora, explicando alguns detalhes, falando sobre vários desses pontos, como é que a gente está tratando aqui, tenho certeza que o YouTube não vai recomendar, não vai alcançar a quantidade de pessoas que deveria alcançar. Então vocês que estão aqui dentro já são comprometidos e tudo mais, facilita para a gente ir mais a fundo e para que vocês consigam contextualizar na cabeça de vocês a importância de a gente fazer uma calagem bem feita. Então olhem esse gráfico aqui, para quem ainda nunca viu esse gráfico aqui é muito comum, tá? Eu utilizo lá em vídeos do canal Agro Brasil. Eu sempre utilizo para fazer algumas explicações para produtores rurais, que é o seguinte, é a disponibilidade dos meus diferentes nutrientes em função com o pH. Aqui eu tenho o pH em água e o pH em cloreto de cálcio. São duas formas que é mensurado lá na minha análise de solo o pH, tá? Tanto em água como em cloreto de cálcio. Então, vocês estão vendo que o em água é sempre um pouco mais elevado, né? Em água aqui está 5, em cloreto de cálcio está 4,4, 6 e 5,4, 6,5 e 5,9. Então, existe essa diferencinha. Algumas pessoas falam em alguns pontos ali de pH que diferencia essas duas formas da gente mensurar o pH do meu solo, né? Então, nós temos aqui os micronutrientes, o ferro, o cobre, o manganês e o zinco, né? E o que acontece a curva dos meus micronutrientes? A partir do momento que eu vou elevando o pH, eu vou alcalinizando o meu solo, podemos dizer assim, os micronutrientes vão diminuindo. Então, para os micronutrientes, para esses aí, é ideal com que a gente tenha um solo um pouco mais ácido, levemente mais ácido, eles têm uma disponibilidade maior no meu solo. Agora, existem alguns outros nutrientes, né, que a gente precisa aqui colocar o solo num pH ideal para ter uma boa disponibilidade. Então, olha só o caso do fósforo, né? O fósforo ele vem com uma disponibilidade baixa, com pHs baixos, e ele vai se elevando até chegar a uma máxima aqui aproximadamente 6,5 em água e 5,9 em cloreto de cálcio. Então ele chega aqui a uma máxima disponibilidade de fósforo. E aqui ela começa a reduzir a minha disponibilidade. Tem já um outro gráfico que vocês vão entender melhor essa questão da disponibilidade de fósforo. Mas aqui o que acontece? A fixação de fósforo com elementos como o ferro, né, e como o alumínio também. E aqui para frente, quando a gente começa a alcalinizar já o meu solo, ir para pHs aqui superiores a 7, ele vai se ligar muito com o cálcio e eu vou ter problema de aproveitamento também de fósforo. Então veja que o fósforo é um elemento muito sensível ao meu pH. Tanto o pH alcalino como o pH ácido eu tenho problemas. Então, a gente tem que manter ali em cima da risca, no pH ideal, para a gente conseguir também com que as funções do meu solo estejam adequadas. Então, tem outros aqui, o nitrogênio, o enxofre e o boro, ele também vai fazer essa curva parabólica aqui, né? Que vai o seguinte, nós chegamos a uma máxima, um ponto de máxima disponibilidade dos nutrientes e depois eles começam a disponibilidade ser diminuída. Então tome bastante cuidado também quanto a isso. Aqui eu coloquei para exemplificar para vocês os colóides lá. Então o que vai acontecer lá no meu solo? Você lembra que a gente falou dos colóides, né? O que é os colóides? É as partículas de argila e as partículas de matéria orgânica. E lembre-se lá o que a gente falou no início da Exafértil, a gente falou o seguinte: os colóides do meu solo são carregados eletricamente com cargas elétricas negativas. E essas cargas elétricas negativas, elas se unem com cargas elétricas positivas. Se lembra lá? Polos diferentes tendem a se unir. Polos iguais tendem a se repelir. Quando a gente tem um solo que é mais ácido, essas cargas elétricas do meu solo, as negativas, ao invés de elas estarem ligadas a cátions que são benéficos para as plantas, que são utilizados pelas plantas, é o caso do cálcio, do magnésio, do potássio, entre outros, né? Elas vão estar ali com hidrogênio. O
que, como a gente falou na aula anterior, vários processos naturais e outros nem tão naturais assim vão adicionar no meu solo cargas, íons H+, né? Quando a gente faz uma adubação nitrogenada com uma ureia, por exemplo, você lembra lá que tem os adubos, também tem o índice de acidez deles, uns acidificam mais o meu solo, outros acidificam menos, né? Dependendo da sua composição. Porque o nitrogênio ele vai se transformar lá no meu solo em formas diferenciadas. E nesse processo de transformação, às vezes de ureia em amônia, né? Amônia em amônio e tal, e assim por diante, a gente tem liberação de íons H+. E esses íons H+, vão acidificando o solo. A chuva também faz isso, né? Decomposição de matéria orgânica também faz isso. Os processos naturais de intemperismo vão fazer isso, vão liberar H+. Então eu vejo que quase tudo no meu solo tem uma tendência de acidificá-lo. Se a gente tomar algumas medidas, ele se acidifica com uma rapidez mais elevada, ou ele pode demorar mais para se acidificar. Você lembra outra coisa que a gente falou, agora retornando à aula anterior? Se a gente tem um solo com pH menor, ele tem uma tendência a se acidificar novamente mais rapidamente. E com pH menor, nós vamos precisar também de uma dose menor de calcário para alterar o pH. Quando a gente tem um solo de alta CTC, que é bastante matéria orgânica, o solo também tem o chamado, você lembra? Poder tampão, né? O poder tampão, o que é no meu solo? É a capacidade que o meu solo tem de resistir à mudança de pH. Então, um solo com poder tampão elevado, eu vou precisar de mais calcário para alterar o pH dele. Solos com poder tampão mais baixo, que esse poder tampão está dependente ao quê? A minha matéria orgânica. Está dependente também o meu teor de argila. Porque os coloides é argila e matéria orgânica, tá? Você lembra lá? Revisa as aulas anteriores que a gente falou para vocês. Então, o calcário ele vai ter essa função. Ele vai tirar o H+, que é responsável por a gente ter um solo mais ácido, e no lugar do hidrogênio, né, o hidrogênio ele vai ser neutralizado, ali ele vai se transformar em água, vai se transformar em gás carbônico, em outros compostos para o meu solo e vai acabar, né? Então, olha só como é que está o coloide aqui. Eu tenho 1H+, 2H+, 3H+, 4H+. Imagina que esse coloide do solo é uma partícula de argila. Então, ele está muito ácido. Eu tenho só um de magnésio e um aqui de cálcio. Então, eu adiciono o meu carbonato de cálcio, que é o calcário, e ele retira esse H+, não retira todos, mas alguns, e começa a adicionar mais 2 de cálcio, né? Mais magnésio aqui, e algum íon de H+, ainda vai permanecer ali. Mas uma parte dele vai ser retirada, vai se transformar em água, em outros compostos, pelas reações químicas que acontecem, tá? Na próxima aula a gente vai falar especificamente sobre as reações químicas. Mas isso que é o fundamental que você veja. Por que essa retenção de cátions aqui é importante? Porque se a gente não tiver a retenção de cátions, de cálcio, de magnésio, de potássio, vai acontecer também com que eles fiquem na solução do solo. Se a gente tiver muito cálcio, muito magnésio, muito potássio na solução do meu solo, ele pode se unir, por exemplo, a um fósforo e também acabar sendo indisponibilizado pelas plantas, ou eles podem lixiviar para camadas inferiores do meu solo, abaixo dos 40, 50, 60 centímetros, e também acabar sendo indisponíveis para as plantas. Isso reduz a eficiência da nossa tubação. Então, sempre, esse que é o ponto fundamental aqui desse slide. Um pH em um nível adequado vai fazer com que a gente tenha também a maior disponibilidade dos nutrientes e, consequentemente, a maior eficiência também da utilização dos adubos. Então, se você estiver anotando aí, anote o seguinte: a gente consegue maior eficiência dos adubos através de manter o nosso solo num pH adequado. Jonathan, todas as plantas requerem um mesmo nível de pH? Não.
tá? Algumas plantas têm uma sensibilidade maior ao pH. É o caso do feijão, é o caso do tomate, é o caso também de folhosas como as brássicas, né? O repolho, a couve, a própria o alface, no caso, a rúcula. Elas têm uma necessidade que a gente tenha um pH um pouco mais elevado, mais saturado pelas bases, pelo cálcio, pelo magnésio, pelo potássio, tá? Esse que é o ponto. Algumas outras culturas têm uma sensibilidade maior à variação de pH. É o caso da mandioca, é o caso, por exemplo, de outras culturas mais rústicas, né? Vocês já viram o exemplo das plantas daninhas, que elas se desenvolvem em solos de pH extremamente ácidos, pH 3, 3,5. São plantas que ao longo dos anos elas foram se adaptando ao ambiente, se adaptando ao meio, para que elas conseguissem se reproduzir, conseguissem se desenvolver com um solo de condição inadequada. Porém, atualmente, nós temos as plantas que são melhoradas geneticamente, pensando numa maior produtividade, seja de grãos ou seja de frutos, e em compensação, a gente ter essa maior produtividade por planta, ela também teve uma redução da sua rusticidade, né? E a redução da sua rusticidade fez com que ela se tornasse mais digamos assim, suscetível a solos em condições inadequadas. Tá? E isso é uma outra coisa que você tem que pensar. Então, sempre tentar manter o meu solo na condição adequada, porque eu imagino que você queira plantar alguma cultura de valor comercial, e essas culturas com valor comercial, que são comercializadas e tal, seja qual for, elas necessitam de um solo em condições adequadas. Beleza? Esse que é a grande chave aqui desse slide. Outra coisa, aqui o alumínio, tá? Solos de abertura, solos que nunca foram trabalhados, eles também têm uma tendência de, se estiver com pH mais ácido, 3,5, a gente pegou aqui na nossa consultoria solos de pH 3,5, 4, solos muito ácidos mesmo. E aí o que a gente tem? Uma saturação por alumínio muito elevada, muito alumínio. E é um elemento extremamente tóxico para as plantas. Vai fazer com que a produtividade seja drasticamente diminuída. Então, o que a gente precisa? Também fazer a calagem para retirar esse alumínio do meu solo, né? Tornar ele formas indisponíveis para as plantas. E aí, então, as raízes possam se desenvolver adequadamente, sem a presença do alumínio. Então, na faixa aí de 6, 6,5, existe uma máxima disponibilidade de nutrientes. Então, geralmente, na maioria dos manuais de adubação, vai se dar a nossa recomendação da quantidade de calcário que nós temos que estar utilizando no meu solo a partir da saturação por bases. Então, se lembra lá na aula que a gente fez sobre saturação por bases? Lá a gente viu o que era uma saturação elevada, uma saturação por baixa. Mas nós vamos voltar a ver nas aulas posteriores também essa questão da saturação, tá? E como é que a gente faz os cálculos de necessidade de calagem. Então, em alguns manuais, ele vai me dar a minha necessidade de calagem a partir da saturação. Outros podem dar também pelo índice SMP, que é principalmente para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, dá lá qual que é o pH que tu tem, qual que é o pH que você quer elevar, por exemplo, quero elevar para 6. Então, é uma determinada quantidade de calcário que eu tenho que estar utilizando. O índice SMP é uma tabelinha. Em alguns laboratórios, ele dá esse índice. Então, o índice é 5, por exemplo. E eu tenho que levar para um pH 6. Então, ele vai dar nessa tabelinha efetivamente quanto que eu tenho que utilizar, quantas toneladas por hectare que eu tenho que utilizar daquele meu calcário. Ok? Então, existem formas diferentes também da gente calcular a calagem para nível ideal. Então, a gente já está vendo algumas coisas. Opa, Jonathan, eu não posso nem ter o meu pH muito alcalino, muito básico e nem muito ácido. Porque se eu tiver nesses dois extremos, eu vou ter indisponibilidade de nutrientes e aqueles outros problemas agregados que a gente falou para você. Tudo isso
vai diminuir a nossa produtividade. E a gente não quer isso. A gente quer que sempre tenhamos um solo extremamente produtivo. Vocês estão vendo um outro gráfico aqui que a gente está passando para vocês, que é a necessidade da frequência da calagem. Então o pessoal fica falando para a gente o seguinte: Jonathan, beleza, fizemos a calagem esse ano, mas depois de quanto tempo eu tenho que voltar a fazer a minha calagem? Então é o seguinte, vai variar muito de muitas condições que você tenha. Cito exemplos, como a gente falou nas aulas anteriores. Um caso é que eu tenho uma CTC muito baixa, capacidade de troca de cátions. Lembra lá que a gente falou? CTC baixa, copo pequeno. CTC alta, copo grande. Quando a gente tem uma CTC baixa de copo pequeno, a gente vai colocar menos calcário, tá? E aí o meu solo vai se acidificando, aí eu, com uma frequência maior, tenho que voltar a fazer a calagem. Então você que está numa região de um solo mais arenoso, de um solo que também seja mais intemperizado, sofra mais por chuvas e também por temperaturas elevadas, é o caso do centro-oeste do Brasil, é o caso do nordeste do Brasil, é mais ainda importante que você faça uma análise de solo com uma frequência maior, quer dizer, tem que fazer todo ano essa análise de solo para monitorar como é que está o teu pH. Então, em alguns solos, aqueles solos que têm um poder tampão mais alto, tem uma CTC mais alta, matéria orgânica mais alta, a gente vai demorar mais para fazer a calagem, às vezes pode ser até a cada 5 anos, e também vai usar uma dose mais elevada de calcário. Agora, se a gente está numa condição de um solo mais arenoso e de uma CTC mais baixa, nós vamos ter que diminuir esse intervalo de tempo, porque o meu solo vai ficar ácido mais rapidamente e também a dose de calcário vai ser um pouco menor. Então, a faixa, né? O pessoal chama de range também, que eu vou entre o excesso de calcário que alcaliniza o meu solo e a falta de calcário que acidifica o meu solo, em algumas regiões do Brasil, em algumas condições, é mais estreito. Por isso que a gente tem que saber manejar e saber trabalhar muito bem o meu solo. Presta atenção nisso. Presta atenção no que eu estou falando. Tá? Então, veja. Várias questões estão relacionadas ao nosso pH, que o pessoal não fica falando por aí, não. São questões aprofundadas e que nós temos que criar essa consciência. Então, vocês estão vendo aqui o gráfico, né? Um gráfico de exemplo, um gráfico ilustrativo, que é o seguinte: eu faço aqui uma aplicação de calcário com o pH ácido, o meu pH se eleva lá, dependendo do PRNT do meu calcário, que a gente vai falar mais para frente, que é o poder relativo de neutralização total. Então, calcários de PRNTs mais elevados, eles reagem mais rapidamente, então eles fazem essa, digamos assim, essa elevação mais repentina. E alguns outros calcários, aqueles de PRNT mais baixos, lá 65, 70, 75, eles vão ter um efeito residual no meu solo. Então, se eu tivesse aqui um solo e aplicasse um calcário com PRNT mais baixo, ele ia fazer isso, ó. Ele ia demorar um pouco mais para ter a elevação do meu calcário. Beleza? Mas isso aqui a gente vai falar mais para frente também. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, eu elevei aqui a condição do meu solo em um pH mais adequado aqui, e ele vai naturalmente voltando para uma condição ácida. Como que eu faço para achatar mais essa minha curva e eu ter aqui, ó? Como que eu faço para, ao invés dele, ele pode descer também assim, né? Ele pode descer mais rapidamente. Em 2 anos, eu ter que voltar a aplicar um calcário no meu solo. Pode ser. Como que eu faço para eu achatar o máximo possível a curva aqui, para eu demorar mais para aplicar esse meu calcário, para eu voltar a aplicar ele lá na frente? Através do que a gente sempre cita aqui no canal, uma matéria orgânica mais elevada. A matéria orgânica vai aumentar os colóides no meu solo, vai aumentar o poder tampão e vai fazer com que eu possa demorar um pouco mais para voltar a aplicar um calcário. Então, a matéria orgânica é muito, muito importante para o aumento
das condições ideais e da fertilidade também. Então, existe uma necessidade de frequência nas correções de acidez, principalmente em solos com baixa CTC, como eu falei para vocês, e também com baixa matéria orgânica. Mas o principal desse slide que eu tenho que passar para vocês é o seguinte: monitoramento. Monitore, todo ano faça lá a análise das áreas, ou das suas áreas, ou das áreas de quem você atende, para verificar como é que está o pH. Então, nós vamos falar em aulas mais para frente da questão das operações. Muitas vezes tu pode colocar lá dentro de um cálculo de necessidade de calagem e dar uma necessidade de 500 quilos de um calcário ou de 800 quilos de um calcário. Será que eu vou estar utilizando 500, 800 quilos por hectare naquele ano? Não, aí é uma decisão operacional que eu vou deixar o meu solo se acidificar um pouco mais para eu aplicar uma dose mais elevada de calcário, 2 toneladas e meia, 3 toneladas, para eu aproveitar também essas condições. Beleza? Então, esse que é o ponto fundamental. Monitoramento, buscar aumentar a matéria orgânica. Para quê? Aumentar o poder tampão do meu solo e eu aumentar também um pouco a quantidade em anos que eu tenho que retornar a fazer uma correção de acidez. Ok? Esse que é o ponto fundamental daqui. Se eu aplicar muito calcário, minha produção pode ou não pode diminuir? E aí, pessoal? Será que se eu coloco muito calcário lá... Jonathan, por que eu não posso fazer o seguinte? Ao invés de eu aplicar 3 toneladas a cada 3 anos, por que eu não aplico 6 toneladas e eu volto daqui 6 anos apenas tá aplicando calcário? Será que é assim que funciona? Será que eu posso colocar lá a minha saturação por base no máximo, né, 90%, 95%, com adição exagerada de um calcário? Não, né, pessoal? Não. Então, como vocês já viram aqui, vocês já devem ter matado essa charada, seguinte, aquela coisa que nós temos aqui. Solos de condições mais alcalinas, como vocês estão vendo aqui. Imagina que é o seguinte, nesta faixa aqui para frente, tá uma rabisqueira, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui, porque senão não vai dar para entender mais nada. Vamos apagar. Vamos lá. Aqui, ó, solos mais alcalinos, que seriam nesta faixa aqui. Nós também vamos começar com que aquelas minhas curvas venham a diminuir. Então, na maior parte das condições que eu tenho do meu solo, da fertilidade, essa curva é muito comum. Então, uma curva de aumento de produção, aqui no caso, um aumento de disponibilidade, uma certa estabilização e depois uma queda. Então, aqui seria quando a gente tem um solo de condições alcalinas, que a gente aplicou muito calcário. E aí, qual que é a implicação de a gente ter isso? Por exemplo, alguns micronutrientes vão começar a desaparecer e a gente não quer isso. Existem algumas culturas agrícolas que têm uma certa necessidade desses micronutrientes um pouco mais elevada. É o caso do zinco para a cultura do milho, ou é o caso do boro para a cultura do tomate. Para o cálcio, também numa cultura como da maçã, do alface, do próprio tomate. Se a gente coloca em condições mais elevadas, esse meu pH vai começar a haver o antagonismo entre os nutrientes, a gente já falou sobre isso. Então, o excesso de um cálcio e de um magnésio vai indisponibilizar o meu potássio e pode também ter problemas com deficiência de potássio, e é algo que a gente não quer com que a gente tenha. Então, eu já coloquei para vocês aqui. Sim, vai ter problemas, principalmente com excesso de cálcio e de magnésio. Então, você vai adicionar um calcário, seja ele dolomítico ou calcítico, você coloca muito cálcio, coloca muito magnésio e diminui a disponibilidade de potássio. Tome muito cuidado com isso. É comum de acontecer também em áreas ali que você coloca muito, tá? Então, você coloca muito calcário, 8 toneladas, 10 toneladas, a gente já viu produtores que optaram por aplicar de uma vez só quantidades elevadíssimas de calcário e tiveram sim problemas
com disponibilidade de potássio, de zinco, de outros nutrientes. Então, inclusive, quando se dá lá nos nossos manuais de adubação, né, que quando a gente for fazer os cálculos, nós vamos falar dessa questão de operações, vamos dar o exemplo e vamos calcular também como é que a gente faz para várias culturas agrícolas e como é que a gente escolhe a melhor forma de fazer a calagem, vai estar lá. Quando a gente tem uma quantidade recomendada de calcário acima de 3 ou acima de 4 toneladas por hectare, principalmente 4 toneladas por hectare de calcário, nós temos que preferencialmente dividir em 2 aplicações de 2 toneladas, tá? Então, isso é muito comum, principalmente aí vai variar. Se é uma área que eu vou estar plantando uma cultura anual, como uma soja, como um feijão, como um milho, num sistema de plantio direto, ou se eu vou estar fazendo a implantação de uma cultura perene, uma uva, uma maçã, um café. Então, dependendo do tipo da cultura que eu estou trabalhando, também um pouco diferenciado vai ser o modo que eu faço a calagem e também o tipo de calcário que a gente vai estar escolhendo. Mas isso é um assunto para a aula que vem. Quando em um sistema de plantio direto implantado de maneira incorreta, podendo ocasionar um gradiente químico no perfil. Então, vamos supor, eu tenho lá o sistema de plantio direto. Você lembra lá qual que é o princípio do sistema de plantio direto? Que é o mínimo revolvimento, também manutenção de palhada e rotação de culturas. Então, tem que ter esses 3 princípios. Se eu não tiver nenhum desses 3, eu não fizer uma rotação de culturas bem feita, eu também não manter a minha palhada, eu acabar revolvendo o meu solo, qualquer um desses pilares não estiver bem satisfeito, não estiver bem colocado lá na minha área, eu também não tenho um sistema de plantio direto legal, bom. Então, ele vai ser prejudicial. Ele vai causar o quê? Uma compactação do meu solo também e um sistema incorreto. Então, vamos supor, você tem lá o sistema de plantio direto, né? Uma maneira implantada de uma maneira horrível. E aí eu jogo o calcário no meu solo. Vamos supor aqui o solo e eu jogo o calcário aqui. O calcário, ele tem uma baixa capacidade de descer em perfil. Então, o que você acha que vai acontecer? É muito comum, pessoal, a gente fazer aplicações de calcários em superfície e aqui até os 10 primeiros centímetros eu tenho uma condição de uma supercalagem e abaixo dos 10 primeiros centímetros, como a mobilidade do calcário é baixa, eu ter muita acidez e baixa disponibilidade de nutrientes, inclusive muito alumínio. Então, o que era para eu resolver um problema, eu acabei levando mais de um tipo de problema. E também passa pelas escolhas dos meus calcários e tipo que eu vou implantar a calagem na minha área, né? Na aula que vem, a gente vai falar também sobre isso, como é que nós podemos contornar este problema de aplicar calcário em cobertura. Existem alguns casos que eu tenho que incorporar o calcário, é o caso de quando eu estou implantando uma cultura perene, e alguns outros casos no sistema de plantio direto que eu tenho que adicionar outras técnicas, como é o caso da adubação verde. Vocês vão ver por que na aula que vem. Então, esse que é um outro ponto para vocês, tá? Muito cuidado com o sistema de plantio direto, aquele que não existe o revolvimento, a adição de calcário em superfície. Ele tem que ser agregado a outras técnicas que ajudem ele a descer no perfil e eu não tenha esse gradiente químico, que é ou na camada superior ali eu ter muito calcário, ter uma alcalinidade alta, baixa disponibilidade de fósforo por também ter muito cálcio, né? E abaixo dessa camada superficial ali, eu ter condições de muito alumínio, ter condições também de um pH mais baixo. Então, vocês estão vendo aqui, né? A disponibilidade de fósforo, deixa eu diminuir, a disponibilidade de fósforo em função do pH. O fósforo, ele é um elemento que tem que ser muito bem trabalhado para a gente conseguir altas produtividades agrícolas. Muito bem trabalhado, tá, pessoal? Muito bem trabalhado. Mas não é tão complicado quando a gente conhece alguns princípios, como eu estou te falando hoje aqui. Então, se eu tiver um pH muito baixo, estão vendo aqui, ó, pH 3, pH 4, pH 5. Se tiver muito baixo, o meu fósforo vai se ligar com o meu ferro
e vai se ligar com o meu alumínio e vai se transformar em formas indisponíveis para as minhas plantas. Se eu adiciono muito calcário e também elevo muito o pH, o fósforo vai se ligar com o cálcio, também vai estar em formas indisponíveis para as plantas. Começa a indisponibilizar fósforo e eu começo a ter problemas de pouco fósforo. Aí a gente vai ter aqueles sintomas de deficiência de fósforo, como a gente falou já em aulas anteriores. Plantas com diminuição de internódio, plantas mais velhas com sintoma de uma coloração mais púrpura e plantas raquíticas, plantas menores. Isso também é um problema de falta de fósforo. Jonathan, como que eu consigo contornar isso de uma maneira legal, de uma maneira tranquila? Sempre, pessoal, sempre com análise de solo. Com análise de solo você não vai ter problema com isso e não vai ter problema com outras coisas também. Por isso que a gente está contextualizando tudo aqui dentro da Nesa Fértil para ficar fácil para vocês. Então a gente já falou lá da fosfatagem, já falou de vários aspectos relacionados a colocar o meu solo em condições adequadas e para a gente fazer lá as operações tanto da fosfatagem como da potassagem, a gente precisa ter um solo corrigido. A gente precisa ter um solo, uma condição de um pH ideal para que, digamos assim, ele funcione adequadamente, tá? Então, esse que é o ponto, tá? Pode ocasionar também muito calcário, uma indisponibilidade de fósforo, formar um fosfato de cálcio e eu ter problemas aí quanto ao meu fósforo. E como que eu corrijo? A gente vai falar lá na frente sobre corrigir um solo ácido, quer dizer, solo muito baixo, né, o pH muito baixo, e colocar ele em condições ideais, 5,5, 6, 6,5. Agora, e quando eu coloquei muito calcário, como que eu posso contornar esse problema? Não existem cálculos específicos para eu fazer isso, para eu saber como é que eu acidifico novamente o meu solo, porém tem algumas medidas que nós podemos estar tomando. Nem todas elas são muito efetivas, mas ainda é importante que você saiba de como que o teu solo fica ácido. Na aula anterior a gente já falou de como é que o solo fica ácido, mas então, se você tem um solo, você pegou a tua análise lá, tu tem um pH muito baixo, tem um pH muito alto, né? Ou até mesmo você chegou na casa de um produtor rural e ele falou que jogou 8 toneladas de calcário, 10 toneladas de calcário por hectare, você já começa a imaginar algumas coisas que a gente falou na aula de hoje. Já começa a imaginar uma menor fixação biológica de nitrogênio. Você começa a imaginar a falta dos micronutrientes. Você viu lá a curva dos micronutrientes descendo em função que eu aumento o meu pH? Pode ser. Você pode pegar um milho lá e dizer, opa, o Jonathan falou na aula que muito calcário pode indisponibilizar micronutrientes, né? Pode indisponibilizar o meu fósforo. Então, esse produtor aqui, ele adicionou 10 toneladas de calcário por hectare. Será que tem algum problema? Olha só, né? Aí você começa a mentalizar e ligar uma coisa na outra. Isso que é o mais sensacional de quando você faz um curso, de quando você aprende uma coisa nova. Que você vai para uma situação, para uma realidade, e você começa na tua cabeça já fazer algumas conexões do que você ouviu. Isso é fundamental com que a gente consiga ser profissionais destacados. Então aqui, como é que a gente faz isso? Através dos adubos orgânicos. Então, no processo de mineralização da ação das bactérias, quando nós temos um pH alcalino e ele vai se decompondo, digamos assim, ele vai liberando íons H+, e também vai acidificando um pouco o meu solo. Nós temos uma maneira um pouco mais eficiente e mais elevada aqui, que é os adubos nitrogenados, então a ureia, o sulfato de amônio e outros, como a gente falou na aula anterior, ele também ao longo dos anos vai acidificando o meu solo. Outra coisa é o tempo. Então o tempo, por a gente ter solos brasileiros em condições tropicais, a própria chuva, a própria ação dos micro-organismos tendem a gente acidificar novamente o solo. Outro elemento que eu não coloquei aqui, mas outro adubo que é utilizado e que também acidifica bastante o nosso solo, é o enxofre elementar, tá? O S, é o S0, que é utilizado em alguns casos, enxofre elementar, que também tem um poder de acidificação
mais elevado. Beleza, pessoal? Então, essas condições não é tão fácil, então tome cuidado, a gente vai falar na aula que vem sobre escolha de calcários e também como que a gente dispõe ele nos solos. Então, é muito importante que você veja e vai contextualizar muito do que a gente está falando aqui. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem, tá? O grupo lá no Telegram fica disponível para vocês também, para pergunta, para troca de experiências. É muito bom ter todos vocês aí dentro da Exafértil. Então, semana que vem a gente vai falar sobre como que nós escolhemos o corretivo de acidez, né? PRNT mais elevado, PRNT mais baixo. Será que sempre um calcário com PRNT mais elevado é bom ou tem alguma condição que um calcário de PRNT um pouco menor é bom? Então, é isso que a gente vai falar semana que vem. Vamos falar também sobre algumas operações, se a gente divide uma dosagem de calcário ou não, o que é um calcário calcítico, o que é dolomítico, o que é magnesiano, quando que a gente utiliza cada um deles, se existe algum problema com a questão da relação de cálcio e magnésio no meu solo. Será que eu escolho um magnesiano quando a relação de cálcio e magnésio está muito alta? Vamos ver semana que vem. Tenho certeza que você vai gostar bastante e tá uma aula muito especial, ok, pessoal? Então, uma boa semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.